Olá, crianças, tudo bem? Bom, no nosso vídeo de hoje, a gente vai trabalhar o nosso livro de língua portuguesa, certo? Bom, hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 3, tá bem? Lá na página 70. O nome da nossa unidade é aqui, ó. Criança tem direitos. Criança tem direitos. E aqui na nossa primeira página inicial, a gente pode observar algumas situações com crianças, né? Aqui uma família, né? A criança com a sua família, se alimentando. Aqui crianças de uma comunidade indígena estudando, né? Na escola. Aqui crianças brincando. E aqui uma criança com o pai, né? O responsável, indo ao hospital. Então, logo nessa nossa página inicial, nessas duas páginas iniciais da unidade 3, a gente pode observar 4, né, situações que tem crianças e que elas estão fazendo diferentes atividades, certo? Aqui no livro, logo aqui, ó, tem aquelas perguntinhas que vem, né, todo início de unidade. Então, olha aqui, a perguntinha. Observe as imagens e descreva as 4 situações mostradas aqui. Aí a gente já falou, né? Eu acabei de falar que aqui nós temos uma criança se alimentando com a família. Aqui, 2 crianças indígenas estudando. Aqui, crianças brincando, ó, estão jogando futebol. E aqui, uma criança indo ao médico. Então, aqui, ó. Onde você acha que essas crianças vivem? Onde vocês acham que essas crianças vivem? Vocês podem estar conversando aí com os pais de vocês, certo? E aqui a próxima. Você sabia que as crianças do mundo têm direitos? Todas as crianças têm direitos. E vocês sabem quais são os direitos que vocês têm? Olha aqui. Quais deles estão representados na imagem? Aqui, nessas imagens, estão representados 4 direitos que todas as crianças têm. Quais são os direitos? Ao direito à alimentação. Toda criança tem direito a se alimentar, tem direito à alimentação. Toda criança tem direito a estudar, muito importante. Toda criança tem direito a estudar. Criança tem que estar estudando, não tem que estar trabalhando, não tem que estar em casa sem fazer nada. Criança tem que estudar, criança tem direito de estudar. Criança tem direito de brincar, então brinquem, se divirtam também. Criança tem esse direito. E criança tem direito à assistência médica, certo? Criança tem que ter esse cuidado com a saúde. Os pais têm que ter esse cuidado com ele. Então, todas as crianças têm os seus direitos. Todas as crianças têm o seu direito. E nesse capítulo, a gente vai estar, nessa unidade, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o direito da criança. Os direitos da criança, tá bem? Então, vamos lá para a nossa próxima página. Aqui já na página 72, ele já traz pra gente uma atividade de brincadeiras, para vocês realizarem as brincadeiras. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos realizar lá em sala de aula. Mas vocês podem estar realizando em casa, que tem aqui, ó, pedra, papel, tesoura, tem a doleta, tá bem? E aqui ele explica um pouquinho como é a brincadeira e de onde vem a brincadeira. E fala pra gente de onde cada brincadeira vem. Então, olha aqui. O pedra, papel e tesoura é uma brincadeira que veio do Japão. Então, pedra, papel e tesoura é uma brincadeira que veio lá do Japão. É uma brincadeira que as crianças costumam brincar no Japão e veio parar aqui no Brasil. E outra brincadeira, o adoleta, que tem origem francesa. É uma brincadeira de origem francesa, na França. Então, cada país tem brincadeiras que são características ali daquela comunidade, daquela cultura, certo? Mas que podem estar se espalhando pelo mundo inteiro, ó. A gente brinca de adoleta e pedra, papel, tesoura aqui. Então, vocês podem estar observando em casa e brincando nessas brincadeiras, certo? Aqui embaixo ele fala aqui, ó. Vamos prestar atenção. Em 1959, 196 países assinaram a Declaração dos Direitos da Criança. Leia a seguir alguns trechos desse documento. Então, em 1959, né,
países se reuniram, 196 países se reuniram para escrever a Declaração do Direito da Criança. Então, aqui nós vamos começar a conhecer alguns desses direitos da criança, certo? Então, aqui na página 73 já é o nosso primeiro texto, e o nosso primeiro texto será justamente esse: Declaração de Direitos. Declaração de Direitos é o nome do nosso texto 1, tá bem? Que depois a gente vai fazer as atividades de acordo com esse texto. Então, vamos lá prestar atenção. Então, bora lá. Declaração dos Direitos da Criança. Então, aqui nesse texto, nós vamos ver trechos sobre a Declaração dos Direitos da Criança. Então, vamos começar lá com o primeiro, tá bem? Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Então, toda criança tem direito, né? Aqui, ó, direito à igualdade, todos são iguais. Então, sem distinção, sem diferença de raça, religião, nacionalidade, não importa, todas são iguais e todas têm direitos, tá bem? Então, agora a gente vai ler aqui o princípio primeiro, nós vamos falar assim, tá bem? Tá em número romano, então, princípio primeiro. Então, vamos ler lá o princípio primeiro, tá bem? Eu vou ler aqui no meu livro, vocês no livro de vocês vão acompanhando. A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta declaração. Estes direitos serão outorgados a todas as crianças sem qualquer exceção. Distinção ou discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição econômica, nascimento ou outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família. Então, independe de ela tem uma classe alta, uma classe baixa, se ela é de uma religião ou de outra religião, não importa. Todas as crianças têm direitos. Todas as crianças são iguais, certo? Então, no nosso princípio primeiro, a gente falou da igualdade, tá bem? Agora nós vamos para o nosso princípio segundo, tá bem? Então, vamos lá. Direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Tá bom? Vamos ler lá. A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidades e serviços a serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim como em condição de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que atenderá será interesse superior da criança. Então, toda criança tem direito de se desenvolver de forma saudável, mentalmente, física, tem direito a esse desenvolvimento, tá bem? Então, aqui abaixo nós temos a imagem, né, das crianças, aparentemente estão na escola, brincando, se divertindo, se alimentando. Então, elas estão exercendo os direitos delas, de estudar, de se alimentar, de brincar. Estão tendo um desenvolvimento aqui saudável, tá bem? Então, agora nós vamos começar a ler aqui o princípio quarto, tá bem? Princípio quarto. Então, vamos lá. Direito à alimentação, moradia, assistência médica adequada para a criança e a mãe. Então, vamos ler lá. O princípio quarto. A criança deve gozar dos benefícios da Previdência Social. Terá direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde. Para essa finalidade, deverão ser proporcionados, tanto a ela quanto à mãe, cuidados especiais, incluindo alimentação pré- e pós-natal. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia
e serviços médicos adequados. Então, esses são direitos resguardados à criança e à mãe, que elas deverão ter esses direitos à moradia, alimentação e assistência médica, até mesmo quando a mãe ainda está no início da sua gestação, da gravidez, e após quando a criança nasce, tá bem? Então, as duas têm esses direitos. Agora vamos para o próximo aqui abaixo. Nosso princípio 5º. Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Princípio 5º. A criança física ou mentalmente deficiente ou aquela que sofre de algum impedimento social deve receber o tratamento, a educação e os cuidados especiais que requeira o seu caso particular. Então, mesmo que uma criança apresente algum tipo de deficiência física ou mental, seja uma pessoa com deficiência, ela tem os seus direitos sim, tá bem? Ela não é diferente das outras crianças, ela é igual e ela tem os seus direitos. Então, ela tem direito à educação, ao tratamento, a cuidados especiais e ela tem todos esses direitos. Assim como também todas as crianças têm seus direitos. Todas são iguais, tá bom? Então, agora vamos para o nosso próximo princípio, que é o princípio 7º, tá bem? Então, vamos para o nosso princípio 7º. O nome dele é Direito à Educação Gratuita e ao Lazer Infantil. A criança tem direito a receber educação escolar gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidade, desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral, chegando a ser um membro útil à sociedade. O interesse superior da criança deverá ser o interesse diretor daqueles que têm responsabilidade por sua educação e orientação. Tal responsabilidade incumbe em primeira instância a seus pais. A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para a educação. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito. Então, as crianças, elas têm direito à educação e à brincadeira, a brincar, ao lazer. Então, a sua educação básica de início é toda responsável pelos seus pais ou responsáveis que tomam conta dela. Então, é um direito delas, elas devem ter por obrigação colocar as crianças na escola, porque criança tem que estar estudando, tem que estar na escola. É um direito da criança, tá bem? E também a criança tem direito a brincar, ao lazer, a se divertir, tá bom? Aí a praticar jogos educativos, jogos divertidos que vão ajudar nesse desenvolvimento de vocês, crianças, tá bem? Então, essa que nós acabamos de ler esse texto é a Declaração dos Direitos da Criança, tá bom? Então, a gente vai vir uma atividade agora, no nosso livro, a respeito desse texto. Vocês perceberam que a linguagem nesse texto que a gente foi lendo, ele é um pouquinho diferente, né, dos textos que a gente geralmente lê. Porque ele é uma declaração, ele é um documento. Então, ele tem que ter essa linguagem mais formal, mais culta. Diferente da nossa linguagem que nós falamos no dia a dia, ou de textos que são específicos para vocês crianças, que são textos mais claros, mais leves. Então, aqui na página 75, tá bem? Até a nossa página 77 vão vir as atividades e vocês vão estar realizando essas atividades do livro, tá bom? Da nossa unidade 3. E essas atividades serão a respeito do texto que a gente acabou de ler. Então, vai ser uma interpretação de texto. Então, vocês
realizam as atividades de acordo com o texto que nós lemos, tá bem? Aqui ele ainda traz algumas informações pra gente nesses quadrinhos amarelos, olha aqui, ó. Declaração de direitos são textos que descrevem direitos de um grupo de pessoas, crianças ou idosos ou outros, né? Ou de todas as pessoas, dos animais e etc. As pessoas, instituições ou países que assinam uma declaração de direito se comprometem a respeitar o que está escrito nela. Então, tem que ser respeitado aquilo que está escrito na declaração. Aqui também tem mais uma informação aqui pra gente. As declarações de direitos costumam ser escritas em linguagem formal e são organizadas em partes numeradas. Por isso, quando a gente foi lendo, eu fui falando princípio primeiro, princípio segundo, porque geralmente esses documentos são numerados, tá bom, crianças? Então, a nossa atividade hoje foi ler, né, esse texto, falando dos direitos da criança, a Declaração dos Direitos da Criança, e vocês vão estar fazendo essa atividade de interpretação de texto, tá bom? Então, até logo, até o próximo vídeo. Grande beijo!